Shalom, queridos, graça e paz. Hoje estaremos meditando em Gálatas, capítulo 3, versículo por versículo, para que você possa entender o que o apóstolo Paulo declara nessa carta. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Fique comigo até o final, eu creio que Deus irá falar tremendamente ao seu coração. Gálatas, capítulo 3, vamos ler o verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Aqui em Gálatas 1, Paulo está repreendendo os Gálatas por ter sido enganado, por ter sido se deixado, né? Eles se deixaram ser enganados por falsos mestres, que queriam que eles agora guardassem a lei, que eles agora obedecessem a lei para serem salvos. E Paulo vai lembrar eles que na pregação do Evangelho de Cristo, nós somos salvos pela graça, que se baseia na morte e ressurreição de Cristo. Não é pelas nossas obras, não é pelo que a gente fez, mas é pelo aquilo que Cristo fez por nós. É pelo sacrifício de Cristo que nós somos aceitos, e não pelos nossos sacrifícios, pelas nossas obediências, porque a gente não consegue obedecer a lei. E aí Paulo vai dizer que os Gálatas estavam enfeitiçados, vocês são sem juízo, vocês não têm nem juízo, Paulo dizendo, vocês não têm juízo não, vocês estão enfeitiçados, só pode. Oh Jesus, só Jesus vai ter misericórdia desse povo, né? Vamos pro verso 2. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Olha, isso é forte demais. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Nesse versículo, Paulo está fazendo uma pergunta da experiência que os Gálatas tiveram de receber o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, é Deus. É uma das pessoas da Trindade. Então, o Espírito Santo é Deus e é a nossa garantia da salvação. Paulo está dizendo, vocês não receberam o Espírito Santo por cumprir a lei. Vocês receberam o Espírito Santo por crerem, por ouvirem a pregação do Evangelho e crer nela. Foi por meio do Evangelho que vocês receberam o Espírito Santo. Porque quando eles obedeceram a lei, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Foi quando Paulo pregou o Evangelho. Foi quando eles creram no Evangelho, na mensagem do Evangelho de salvação, por meio de Cristo Jesus é que eles receberam o Espírito Santo. Vamos ler agora o verso 3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Aqui no verso 3, Paulo vai mostrar que a incoerência dos Gálatas, que eles começaram a vida cristã, a caminhada cristã pela fé, pelo poder do Espírito Santo. Não foi pelas obras da carne, começaram pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Aí Paulo está dizendo, por que agora vocês querem continuar essa caminhada cristã confiando na sua própria força e não no Espírito Santo? Por que agora vocês começaram na fé, agora vocês estão abandonando o Espírito Santo, estão abandonando o poder do Evangelho, estão querendo confiar nas suas próprias forças? Você não começou na sua força. E por que agora você quer continuar na sua força? Paulo vai mostrar para eles a incoerência deles, como que eles estavam totalmente errados em desprezar a mensagem do Evangelho. Versículo 4. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Meu Deus, Paulo aqui está falando aqui para os Gálatas, né? Rapaz, não é possível, vocês passaram por provações, passaram por perseguições, por causa do Evangelho de Cristo, vocês suportaram ali e agora vocês vão abandonar a fé? Se na provação, na luta, na dificuldade, nas perseguições, vocês ficaram firmes ali por causa do Evangelho e agora vocês querem se render à lei, a lei que oprime vocês? Não é possível, Paulo está dizendo, não é possível um negócio desse. Eu não estou, como Paulo está dizendo, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Vamos ver o verso 5. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não. Será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? O verso 5 aqui, Paulo
vai apelar para outro argumento aqui. A experiência dos Gálatas aqui novamente, testemunhando do poder de Deus, sendo manifestado na vida deles pelo Espírito Santo. Milagres aconteceram, curas, coisas extraordinárias, dons espirituais. Aí Paulo vai perguntar, os milagres, os dons espirituais, foi resultado de vocês terem obedecido à lei ou foi resultado de vocês terem crido através da fé na mensagem do Evangelho? É lógico que os milagres, os dons espirituais vieram por causa da crença, da fé no Evangelho de Cristo Jesus. Então foi através da fé que eles receberam o milagre. Não foi porque eu fiz isso de bom, aí Deus me curou. Eu fiz isso de certo na lei e Deus me deu o dom espiritual. Não é. Não foi. Foi por causa da fé, através da fé. Vamos ler agora o verso 6. O verso 6. Paulo diz assim: lembre do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O verso 6, Paulo vai citar aqui Gênesis 15:6, para mostrar a justificação pela fé, que não era uma novidade, não era algo novo. Paulo está dizendo, não é de hoje não. Paulo deu o exemplo de Abraão, pai da fé. Paulo diz, Abraão creu na promessa de Deus, de Deus dar um filho a ele, mesmo que a esposa, na época a esposa e Abraão era estéril, não tinha condição de ter filho, não tinha filho, já estavam avançados em idade, mas Abraão creu. E a Bíblia diz que Deus considerou a fé de Abraão como justiça. Deus considerou a fé de Abraão como um ato de obediência. Foi a fé de Abraão que Deus considerou como um ato de fidelidade. Não foi as obras de Abraão. Foi a fé. Então Paulo está dizendo, a fé não é novidade. Desde Abraão, veio primeiro que a lei. Paulo está mostrando isso. Foi pela fé que Abraão foi aceito. Meu Deus, é forte, hein? Fala, Deus, conosco através da tua palavra. Verso 7. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Aqui, nesse versículo 7, Paulo vai mostrar que a descendência de Abraão não é determinada pela questão genética ou pela circuncisão. Paulo está dizendo que os verdadeiros descendentes de Abraão é aqueles que têm fé. Os que creem em Deus, como Abraão creu, são os verdadeiros filhos e herdeiros da promessa. Vamos agora para o verso 8. No verso 8, Paulo vai dizer: antes que isso aconteça, as Escrituras viram o que Deus ia aceitar, os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Olha o que Paulo aqui está dizendo no versículo 8, ele cita até Gênesis 2:3. Paulo mostra o plano de Deus para salvar os não-judeus pela fé, que estava revelado na Escritura desde os tempos de Abraão. Desde os tempos de Abraão, Deus já tinha revelado que iria salvar todos os povos, independente de ser judeu, de raça, Deus ia salvar todos. Deus prometeu, por meio de Abraão, que todos os povos da terra seriam abençoados. E Paulo interpreta essa promessa não somente como uma promessa, mas como uma profecia do Evangelho, que é a boa notícia de salvação em Cristo para todos os que creem. Vamos ler agora o versículo 9. Está forte, tá? Como é bom poder ler e depois meditar a palavra de Deus. E é muito bom que a gente faça isso junto, para que você acompanhe aí e Deus também traga a revelação da palavra para você. Verso 9 diz assim: Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Aqui no verso 9, Paulo vai usar o argumento, de Abraão e os crentes. Afirma que a bênção de Deus para Abraão constitui na justificação pela fé, e que todos que creem em Cristo recebem a mesma bênção que Abraão recebeu. E isso por meio de lei? Não, por meio da fé. Vamos agora para o verso 10, diz assim: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem que não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Que no verso 10, Paulo vai mostrar aqui o contraste entre a bênção e a maldição da lei. Ele cita lá Deuteronômio 27, 26, para mostrar que a lei ela exige uma obediência perfeita. Tem que obedecer perfeitamente, não pode errar em nada, e essa obediência tem que ser constante. Não basta obedecer só uma vez, tem que ser constante. E ele mostra que aquele que não cumpre a lei, que não obedece perfeitamente, e essa obediência constante está debaixo de maldição
que é a condenação da morte. Paulo está mostrando a questão da lei como obediência total e que o homem não consegue. O homem não consegue obedecer. Nós vimos isso ao longo da história. Só teve um que conseguiu, que se chama Jesus Cristo. Vamos ler agora o verso 11. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras Sagradas dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Aqui no versículo 11, Paulo vai citar Abacuque 2,4 para reafirmar que a justificação é pela fé. Nós somos justificados, aceitos por Deus pela fé, não é pela lei. Ele usa uma expressão, viverá, que é para indicar a vida eterna. O resultado daquele que tem fé em Deus, a fé que agrada a Deus, é viver, viverá. Está falando da vida eterna. Vamos ler agora o versículo 12. Versículo 12 diz assim: Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como diz as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Aqui no verso 12, Paulo vai citar Levítico 18,5 para mostrar que a lei e a fé são princípios opostos. É um oposto de outro. Por quê? A lei exige a obediência às suas ordenanças para conceder a vida. Então, se a pessoa obedece, né, perfeitamente, continuamente, ela vai ter a vida e a vida eterna. Mas a Bíblia vai nos mostrar que é por meio da fé que a gente recebe a vida, como um dom gratuito de Deus. A vida é um dom gratuito de Deus, e não só a vida física aqui, mas a vida eterna. É por meio da fé que a gente recebemos isso como um dom gratuito de Deus. Verso 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Aqui no versículo 13, Paulo vai explicar que Cristo nos libertou da maldição da lei. Ele vai citar ali Deuteronômio 21, 23, para mostrar que Cristo se tornou maldição quando ele morreu na cruz do Calvário, porque era um símbolo de vergonha, era um símbolo de maldição morrer na cruz. E a Bíblia vai mostrar aqui, Paulo está mostrando que Jesus Cristo se fez maldito no nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa transgressão da lei. Ele rasgou a condenação que tinha contra nós. Ele cumpriu a lei. Ele foi perfeito. Ele sim conseguiu ser perfeito em tudo, em todos os aspectos. Ele não pecou, ele não errou. Ele foi perfeito. Paulo vai mostrar que ele pagou a maldição, o preço que tinha contra nós da lei. Foi Jesus Cristo que pagou. Verso 14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus e para todos nós. Recebemos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Aqui no versículo 14, Paulo vai mostrar o propósito da obra de Cristo na cruz. Vai mostrar por que Cristo morreu na cruz. Ele vai mostrar que Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei. Para quê? Para que a gente recebesse a bênção de Abraão, que é alcançada por meio de quê? Por meio da justificação da fé e não por obras. Aí ele diz que por meio de Cristo nós recebemos o Espírito Santo, que é a garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança como filho de Deus. Vamos ver aqui o verso 15. O verso 15, Paulo vai dizer assim: Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa. Aqui no versículo 15, Paulo vai fazer uma comparação, né? Comparar a promessa que Deus fez a Abraão com a lei dada a Moisés. Ele usa um exemplo ali de um acordo de ser humano, um contrato que a pessoa faz, um contrato legal, e ele fala que é irrevogável. E ele mostra que a promessa que Deus fez é mais antiga e mais segura que a lei. Deus deu a promessa a Abraão, depois de muitos e muitos anos, vários anos, centenas de anos, que Moisés vai ali, né, nascer. Então a promessa foi dada primeiro. Então Deus vai mostrar que a promessa é mais segura do que a lei, porque primeiro Deus fez a promessa e depois Deus foi dar a lei. Nós vamos ver mais nos versículos a seguintes, que vai dar mais detalhes para que você fique aí bem aprofundado na palavra de Deus. Versículo 16. Pois Deus fez as promessas a Abraão e aos seus descendentes. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, a palavra descendência, singular,
elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Aqui no versículo 16, Paulo cita Gênesis 12, 7, quando Deus faz a promessa para Abraão. Paulo fala que Jesus Cristo é o único descendente de Abraão. Lá usa uma palavra no singular, descendência, que é para enfatizar que é um só. Não foi muitas pessoas. Paulo não foi para muitas pessoas, foi para um só, que cumpriu essa promessa em quem? Em Cristo. Foi em Cristo que essa promessa se cumpriu. E através de Cristo nós temos o direito dessa promessa, né? Vamos ler o verso 17. Verso 17 diz assim: o que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Meu Deus, isso é forte demais. Paulo aqui vai mostrar aqui que a lei que foi dada 430 anos depois da promessa, ela não pode invalidar a promessa. E ele usa aqui um dado histórico, lá de Êxodo 12, 40, para mostrar que a lei foi dada 430 anos depois da promessa. Então Paulo está dizendo que a promessa de Deus é imutável e superior à lei. A promessa de Deus veio primeiro. A lei foi dada a Moisés 430 anos depois da promessa. A promessa de Deus é imutável, é superior à lei. A promessa de quê? Que por meio da fé, a salvação. Por meio da fé, Deus ia abençoar a descendência de Abraão. Vamos ler o verso 18. Tá forte, não tá? Tá compreendendo aí? Estou sendo muito rápido, é para que não fique muito extenso e eu espero que você possa entender. Depois você ouve de novo, que vai fazer muito bem para você. Verso 18. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Aqui no versículo 18, Paulo vai concluir o seu argumento, mostrando que a promessa e a lei são diferentes. A lei ela vai depender de quê? Da obediência humana, que é falho, né? A gente é falho, a gente não consegue obedecer. O homem estava lá, foi criado perfeito, no jardim do Éden, sem problema nenhum, desobedeceu a Deus. A gente não consegue. Aí Paulo vai dizer que a promessa, ela depende de quê? Da graça, é um favor imerecido. E essa promessa ela é muito maior, ela é soberana, a lei. Por quê? Ele diz que a promessa Deus deu a Abraão, a bênção ali de ser justificado pela fé. Não é por causa da lei, mas por causa da promessa que nós somos aceitos por Deus. E a promessa, Paulo vai mostrar que é muito maior do que a lei. Verso 19, o verso 19 vai dizer assim: então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia, durante até que viesse o descendente, está falando de Cristo aí, de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjo, ó. A lei foi entregue por quem? Por anjos. E um homem serviu de intermediário, está falando de Moisés, que foi intermediário aí. Nesse versículo, Paulo vai responder aí algumas objeções, né, de seus oponentes que poderiam perguntar, e para que qual é o propósito da lei? Então, se ela não pode justificar, qual é o propósito? Então, Paulo vai explicar que o propósito da lei era temporário. A lei tinha um propósito pedagógico, que era o quê? Mostrar que o homem era pecador e necessitava de um salvador. E que o homem, por si só, não conseguia se salvar. O homem não conseguia, porque ele era falho. Então, ele vai destacar que a lei foi dada por meio de quê? De anjos e Moisés, que foi o intermediário. Agora, a promessa, ele vai dizer que a promessa foi dada diretamente por Deus. Foi Deus, não foi anjo que deu a promessa para Abraão, não foi Moisés, não, foi Deus. A promessa foi dada a Abraão por Deus e muito antes da lei. Verso 20, tá forte, não tá? Tá fazendo sentido para você aí? Verso 20 vai dizer assim: porém, não é preciso haver intermediário quando está falando de uma só pessoa, e Deus é um só. Aqui no versículo 20, Paulo vai de novo mostrar esse contraste da lei, porque havia aqueles que queriam que as pessoas cumprissem a lei, porque se cumprisse a lei os cristãos seriam salvos. E Paulo vai mostrar que não é assim, que Cristo vai nos mostrar que é por meio da graça, por meio da fé em Cristo que nós somos salvos. E agora Paulo vai voltar lá no Antigo Testamento para mostrar que a lei já mostrava, a lei e a graça já tinham um contraste ali, e que a graça era superior, muito maior do que a lei, porque é uma promessa dada por Deus
a Abraão e a sua descendência. Então aqui nesse versículo 20, Paulo vai mostrar esse contraste da lei com a promessa, mostrando que a promessa é superior, é mais segura. Por quê? Porque a promessa só depende de Deus. Deus que é infiel, que é imutável, que não muda. Deus não muda. Deus que é fiel. Aí a lei, ele vai mostrar que o quê? Que a lei depende de pessoas. Envolve participação de partes. Aí como quem? Os anjos, Moisés, que não tinham o mesmo poder e autoridade de Deus, que não tem. As pessoas que mudam. Então, aí ele vai mostrar que a lei é superior. O versículo agora, 21, superior ao que, bispo? A lei não, que vai mostrar que Paulo vai mostrar aqui no versículo 20, eu vou voltar aqui, vai mostrar que a promessa é superior à lei e que a lei é inferior, tá certo? Quase que eu errei, viu? Me ajuda aí. Versículo 21, ele vai dizer o seguinte: será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Aqui no versículo 21, Paulo vai responder também alguns questionamentos, né? Algumas dúvidas que poderiam ter dos seus oponentes que podiam acusar ele. Paulo vai colocar aqui essa questão, né, sobre a lei e a promessa. Então Paulo vai negar essa acusação aqui, que é como se a lei não tivesse alguma importância. Então Paulo aqui ele vai mostrar o quê? Que a promessa foi dada por Deus e que a promessa ela é soberana, ela é maior do que a lei. Paulo, no verso 21, ele vai dizer que a lei é contra as promessas? Não, ele não está dizendo que a lei é contra as promessas. A lei, ela serviu só por um momento para conduzir o homem. Conduzir o homem é um propósito que Deus queria mostrar que o homem era pecador, que o homem era falho, que precisava de Deus, que o homem não conseguia obedecer, que o homem não era aceito pela lei, mas mostrar que o homem era aceito por uma promessa que Deus havia feito antes da lei. Então vai mostrar que o homem é dependente da promessa de Deus. O verso 22. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Aqui no versículo 22, Paulo vai citar Gálatas 3,10 para mostrar que a lei aprisiona o mundo. Aprisiona o mundo sob o pecado. Pois ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Não tem esse, só Jesus. Como eu falei, só foi Jesus. Não tem outro. Aí ele vai afirmar que isso faz parte do plano de Deus. Porque, então, Paulo vai mostrar que a lei faz parte do plano de Deus. Aí ele vai mostrar que a promessa recebida pela fé em Cristo não é pela lei de obras. Ele vai dizer que é a promessa que faz com que a gente seja aceito por Deus. Deus vai mostrar que através de Cristo ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia aos que crerem em Cristo Jesus. Verso 23. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Aqui no versículo 23, Paulo vai usar aqui uma metáfora, vai comparar aqui essa situação da lei dos judeus antes da vinda de Jesus. Ele diz que nós éramos prisioneiros da lei. A lei é que nos guardava, que nos protegia, mas também ela condenava, né? Ela, além de guardar e proteger, era o que condenava. Até que a fé fosse revelada, até que o evangelho da graça fosse manifesto. Então a lei, ela foi ali para a gente algo que nos guardava, que nos protegia, nos restringia de muitas coisas, mas também nos condenava. Até que revelasse o evangelho, o plano perfeito de Deus, que é Cristo Jesus morrendo para nos salvar. Verso 24, Paulo vai dizer assim: assim a lei tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. E aí vai complementar o verso 23 para você poder entender. Aqui no versículo 24, Paulo vai mostrar o papel da lei. A lei era um pedagogo, era alguém que era encarregado, um pedagogo. O que é pedagogo? Era o professor. Era um escravo da época, né, que tinha... o escravo da época, alguns escravos, tinha que disciplinar e levar as crianças até a escola, educar as crianças. Então, Paulo está dizendo que a lei serviu como um professor, para nos conduzir, deu para nos mostrar como um pedagogo, como um escravo, como um tutor ali. Então, ela foi o nosso pedagogo que nos conduziu, nos preparou para Cristo. E esse sim é o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre não é a lei, o verdadeiro mestre, o verdadeiro professor é Cristo,
que nos ensina o caminho da salvação, e Cristo ensinou que o caminho da salvação agora é pela fé. A lei ensinou até chegar a Cristo. Aí vem Cristo, que vai ensinar o verdadeiro caminho da salvação, o verdadeiro mestre, Jesus. E ele ensina que o caminho da salvação é pela fé. Verso 25. Mas agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Então, o versículo 25 aqui, Paulo vai mostrar. Chegou o tempo do evangelho, foi revelado Jesus para nós, Jesus já está manifesto. Então, a gente já não precisa mais de um pedagogo. Se a gente tem um mestre, se a gente tem a revelação completa, agora nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, ela nos conduziu para levar até aquele que é a sabedoria. Agora que a gente tem a sabedoria, a gente não precisa mais da lei. Por quê? Porque agora a sabedoria de Cristo é que nos conduz ao caminho da salvação, que Cristo nos mostra que é por meio da fé. Verso 26, o verso 26, Paulo vai dizer: pois por meio da fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus. Presta atenção. Entende? Todo mundo é filho de Deus. Negativo. O que a Bíblia está dizendo? Por meio da fé em Cristo. O resultado da fé em Cristo vai resultar em quê? Na filiação divina. Todos que creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Deus, independente de cor, de classe social, de gênero, se é homem ou se é mulher. Creu em Cristo, meu irmão, recebe o Espírito Santo e se torna um herdeiro da promessa, se torna um filho de Deus. Verso agora 27, o verso 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Aqui no versículo 27, Paulo vai explicar como a fé em Cristo e o batismo que a gente teve é um sinal da união com Cristo, da participação da sua morte e ressurreição. E quando a pessoa se batiza, é um ato ali, a pessoa está sepultando o velho homem, quando surge da água ali, levanta, e a ressurreição está fazendo a comparação paralela da morte de Cristo. Então ele vai usar aqui uma imagem de se revestir com as qualidades de Cristo. Significa o quê? Assumir a identidade de Cristo, seu caráter de santidade, assumir o caráter de íntegro, de filho de Deus. Então Paulo vai fazer essa comparação da nossa união com Cristo e ele mostra aqui as qualidades que a gente recebe por essa união com Cristo. O verso 28. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Então, nesse versículo aqui, Paulo vai falar da igualdade, da unidade que todos têm em Cristo. Não tem distinção. Todo mundo é igual quando se aceita a Cristo como Salvador, quando crê em Cristo, as barreiras são quebradas, as indiferenças não existem mais. Então a lei é abolida em Cristo. Então o novo critério de identidade agora é o quê? É pertencer à família de Deus por meio de Cristo. Verso 29, para a gente encerrar. Verso 29, Paulo vai dizer assim: e já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberam aquilo que Deus prometeu. Forte, hein? Então Paulo vai resumir aqui toda a argumentação, né? Que os crentes ali, que fazem parte da promessa que Deus deu a Abraão, crentes que eu falo em Cristo, os cristãos, mostra que os cristãos que creem em Cristo são os verdadeiros descendentes de Abraão. Não é pela carne. Não é pela carne que você se torna descendente de Abraão, não é pela circuncisão, não é pela lei, mas é pela fé em Cristo. Por quê? Porque Cristo é o descendente singular de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, essa promessa era para Cristo. E se cumpriu em Cristo quando ele morreu e venceu os pecados ali na morte de cruz, venceu os pecados, venceu o inferno e ressuscitou. Então essa promessa se cumpre nele. E todos que creem em Cristo, assim como Abraão creu em Deus, pela fé, recebem a herança da vida eterna. Que estudo fantástico. Então nós vemos aqui em Gálatas 3 Paulo combatendo, porque naquela época eles queriam, pela lei, receberem a salvação, mesmo crendo em Cristo, mas tinha que fazer alguma coisa, mais alguma coisa. A lei vai me ajudar a ser salvo. E Paulo vai mostrar que não é pela lei, é pela fé em Cristo. E a fé em Cristo vai nos tornar pessoas iguais a Cristo, a querer viver em santidade, a fazer boas coisas, a ser misericordioso e ser pessoas do bem. Amém? Que Deus abençoe. Espero que o Senhor nos conceda outra oportunidade para podermos juntos compartilhar o próximo capítulo. Fica na paz, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Sucesso, 1 milhão de bênçãos.